E aí, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas tem grande dificuldade, que é em como otimizar o seu descanso. Muitas pessoas que estudam para concurso se sentem cansadas ao longo da jornada, não conseguem desfrutar no processo e acabam se auto-sabotando, na verdade. Acabam não finalizando aquele que começou. Então hoje nosso objetivo é falar um pouco da importância do descanso. Isso pode ser aplicado tanto na sua vida como concurseiro, quanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. A importância do descanso. Então vamos chegando aí. Primeira coisa que você precisa saber é que existe uma grande diferença entre princípio e regra. Princípios, de uma forma bem clara, é a matriz ou a matéria-prima da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fundamentou toda a criação em princípios. Regras é como se o princípio fosse o pilar. Pensa na edificação. O princípio fosse a coluna e a regra o telhado. A regra sempre vai te pôr um limite. A regra é aquilo que impede você de transpor aquela barreira. Isso é a regra. O princípio não. O princípio é o que sustenta o telhado. É o pilar. No nosso caso, o hábito, ele é um princípio ou é uma regra? O hábito é filho do princípio e a disciplina é filha da regra. Então, quando você está estudando para concurso, a primeira coisa, você precisa ter disciplina. Realmente, você precisa estabelecer aquela regra. Bom, naquele horário eu vou estudar porque eu preciso. Naquele horário eu vou me dedicar porque eu vou abrir mão de outras coisas. Isso gasta energia. A regra, ela exige dispensação de energia. Então, toda vez que você for seguir a disciplina, você tem que pôr uma coisa na cabeça. Você tem que ter uma energia, porque essa energia vai ser gasta. No caso do hábito, não. Depois que você começa a fazer aquilo vários dias consecutivos, sem quebrar um dia só, isso acaba virando um hábito. Por exemplo, atividade física. Quantas pessoas aqui praticam atividade física? Para você estabelecer o hábito da atividade física, para aquilo não ser mais um custo, não ter um gasto energético tão grande quanto no início, você precisa fazer aquilo por pelo menos 21 dias seguidos. Pessoas têm mau hábitos e para você trocar um mau hábito, você precisa de disciplina. Você precisa instalar um novo hábito em cima daquele. Então, se você está sedentário aí, para você estabelecer um hábito de atividade física, você precisa de no mínimo 21 dias. É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o hábito, ele é filho do princípio e a disciplina é filha da regra. O hábito, quando está instalado dentro de você, você não gasta energia para aquilo ser feito. Escovar os dentes, por exemplo. Você faz isso a sua vida toda. Você faz isso praticamente de forma automática. Por quê? Porque já está instalado na sua trilha neural aquela atividade. Você não precisa mais pensar em como fazer. Vou pegar a escova, vou passar a pasta de dente de baixo para frente, vou começar com movimentos circulares. Não, isso aí já está intrínseco, já está automatizado de você. E aqui está o grande detalhe. Você precisa entender que todas as coisas seguem um princípio. E o descanso, ele é um princípio da criação. Se você for ver lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou a terra, quando Deus criou tudo, ele seguiu uma ordem. Existe um princípio, que é o princípio da ordem, ou da organização. Tem uma pesquisa norte-americana de uma empresa de consultoria que fala que 10% da sua vida é perdido por falta de organização. Olha que loucura. Uma pessoa que vive 100 anos, por exemplo,
ela gasta 10 anos, desperdiça 10 anos da sua vida simplesmente por não observar um princípio. O princípio da ordem, o princípio da organização. Existe o princípio da ordem, existe o princípio da honra, existe o princípio da primeira menção. Então, o princípio é o que fundamenta, é o que sustenta todas as coisas. Se você traz o princípio para a sua vida, alinhado com o princípio de Deus, de todas as coisas, que criou todas as coisas, você tem uma edificação que pode sustentar toda a sua vida, toda a sua família. Da importância de ter isso em mente. O descanso é um desses princípios. Lá no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Olha o detalhe. Foi os céus, não foi o céu. Existe o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu. No primeiro dia, ele criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem forma, e havia águas nos céus. E o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Esse foi o primeiro dia. Ele criou os céus e a terra. No segundo dia, ele separou os céus, as águas dos céus e as águas da terra. Esse foi o segundo dia. E o que separava exatamente, ele deu o nome de céu. E aí, se você for ver toda a criação, existe uma ordem. No terceiro dia, ele criou o sol, a lua. No quarto dia, os vegetais. No quinto dia, os animais, as aves e os animais marinhos. No sexto dia, ele criou o ser humano. E no sétimo, e aí vem o princípio que eu quero trazer aqui hoje, no dia de hoje. No sétimo dia, ele descansou. No sétimo dia, ele descansou. Se você for estudar um pouco a raiz da palavra descanso, em hebraico, você vai ver que descanso significa desfrute. Mas diga o que significa desfrutar. Desfrutar é o mesmo que usufruir. E o que é isso? Toda planta, quando ela cresce, quando ela chega na estação de se reproduzir, ela produz flor, da flor vem o fruto. O desfrute nada mais é do que aquilo que ela produziu vai servir a outras pessoas. Interessante é que, assim como a árvore, o ser humano é. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, só que existe árvore que está prendendo fruto. E o que acontece se uma mangueira prender o fruto, reter o fruto? Se aquele fruto não for arrancado, aquele fruto começa a apodrecer. Então entenda uma coisa, o seu fruto, aquilo que você produz, ele não serve somente para você, mas para alimentar outras pessoas. E se você não tem dado fruto, preste bem atenção, a árvore vai ser cortada. Aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso é forte. É melhor você ver uma pessoa vindo te dar a pedrada e pode ter consciência disso. Toda vez que você começar a se destacar, toda vez que o seu fruto começar a ser desejado por outras pessoas, as pessoas vão tacar pedra. Talvez você esteja aí e esteja passando por esse momento. Você está sendo atacado. Você está sendo apedrejado. Pessoas têm te perseguido. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem de bom ânimo. Porque toda árvore que dá fruto vai ser apedrejada. Agora, que não dá fruto, ela vai ser cortada. Qual que você prefere? Levar a machadada ou levar a pedrada? Responde essa aí. Então presta atenção. Se o descanso é desfrute e é um princípio, o que me impede de usufruir disso? O que me impede de ter esse momento de descanso na minha vida? Antes de responder isso, eu quero que você entenda o seguinte. O nosso corpo, a nossa mente, é como se fosse um computador. É como se fosse um computador. Então, se você tem um computador que funciona ininterruptamente,
Todos os dias você acessa o computador, você executa suas atividades, você abre janelas, você executa processos, você se conecta à internet, você abre o YouTube, você abre o Instagram, você faz projetos, trabalhos, cria plantas de casa, arquitetura, seja lá o que for. E não desliga esse computador por alguns dias ou alternadamente. Se você mantém esse computador ligado por vários dias consecutivos, o que vai acontecer? Seu computador pode rodar num processamento mais pesado, seu computador vai começar a ficar lerdo, aquela memória RAM ela não vai ser descarregada e isso traz uma lentidão para todos os processos do seu computador. A nossa vida, o nosso corpo e a nossa mente é da mesma forma. Se você não tem um tempo de descanso, você começa a não reter conteúdo da forma certa. Você que estuda para concurso começa a não produzir da forma como você produzia antes, como estava descansado. Você acaba não retendo conteúdo, você lê aquilo lá, você estuda, você não entende nada, você passa o dia com sono. E isso traz um prejuízo significativo para a assimilação do conteúdo. Se você não tem o seu cartão de memória esvaziado, você não consegue mais reter tão bem o conteúdo do seu concurso. Um dia eu estava lá no Instituto Criminalístico. Para quem não me conhece, eu sou perito criminal. Trabalho aqui no Instituto Criminalístico da Polícia Civil do Distrito Federal. Deixa eu mandar aqui para essa galera aqui que estuda para concurso. A galera tá dormindo. Como é que eu vou descansar, Diego, se eu tô acordando? Você quer que eu acorde 5h55? Não é a quantidade de horas que você dorme que vai dizer que você está descansado ou não. Mas sim a qualidade do seu sono. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então é o seguinte, outro dia eu estava lá no Instituto Criminalístico e aí me veio uma dor de cabeça intensa. Uma dor de cabeça que começava aqui atrás e irradiando por todas as costas. E eu não conseguia raciocinar devidamente por causa dessa dor de cabeça. Não parava. E aí o que eu percebi? Cara, nessa noite... Bom dia, Júlia, tudo bom? Seja bem-vinda. E aí nesse dia, eu tô falando aqui, Júlia, de um dia que eu tava lá na Polícia Civil e me veio uma dor de cabeça intensa, ininterrupta, sem parar, e eu não conseguia raciocinar exatamente por causa de um detalhe. Naquela noite, eu não tinha conseguido descansar de forma devida. Eu acabei dormindo pouco e isso desencadeou o meu dia de uma forma negativa. O que eu fiz? Cara, eu vou descansar. Então, naquele momento, eu me repousei, fui lá para o alojamento, descansei ali 30 minutos e nesses 30 minutos de descanso, eu pude reativar a minha capacidade mental, cognitiva, porque simplesmente eu não tinha o tempo de descanso. Então, eu tô falando aqui o seguinte, o descanso, ele é um princípio que Deus estabeleceu, inclusive no 7º dia ele descansou. Descanso vem da palavra hebraica que significa desfrute. Se você, ao longo do processo de aprendizado, de estudo para concurso, não consegue desfrutar nesse processo, você vai ter um problema, um grande problema. Você vai se sentir cansado, você não vai conseguir levar isso a longo prazo. Então a primeira dica que eu te dou é o seguinte, desfrute no processo de estudo para concurso. Ah, Diego, mas é muito chato estudar para concurso, é muito cansativo, tem que abrir mão. Eu sei, eu passei por isso. Eu estudei para concurso desde 2008, quando eu decidi me casar. Meu primeiro objetivo foi estudar para concurso. Então, de 2008 para cá, são 14 anos. Eu sei que é chato, eu sei que é penoso, mas se você não coloca o desfrute no meio desse processo, vai ser muito mais penoso, entende? Então, primeira dica, desfrute no processo. Toda vez que você se propor a fazer alguma coisa, você tem que colocar recompensas naquilo que você for conquistando. Porque isso traz uma gratificação, isso traz uma vontade de você continuar, isso traz um desejo de prosseguir. Se você não desfruta no processo,
você vai abrir mão muito rápido disso tudo, entendeu? Então a gente falou aqui dos prejuízos do cansaço, que vem alteração de ânimo, não retenção do conteúdo, você se sente cansado o tempo todo. A gente falou de princípios versus regra, você precisa estabelecer o descanso, o desfrute, como um princípio de vida. Em tudo que você for fazer, você tem que ter isso em mente. Quando Deus, lá em Êxodo, ele fala para o povo judeu separar o 7º ano da terra para descanso. É o ano sabático dos judeus, né? O que isso significa? Que significa que você tem 6 anos para plantar, para colher, para trabalhar a terra, mas no 7º ano você precisa dar um tempo para a terra descansar. Então, se a terra precisa descansar, você que veio do pó da terra, por que você acha que não precisa descansar? Por que você acha que você é uma máquina produtiva que precisa dormir 1 hora, 2 horas é o suficiente? Isso não é sustentável a longo prazo. Sacou? E aí eu separo dois pontos, 2 times de descanso para quem estuda para concurso. O primeiro é o pré-edital. Então você tem um cenário de estudo pré-edital e um cenário de estudo pós-edital. O estudo pré-edital é um tempo que você tem que estar relaxado. Você não precisa estar naquela ansiedade, eu tenho que me matar de estudar agora porque senão não vai dar tempo. O estudo pré-edital é um estudo mais tranquilo, você tem tempo para se programar, para priorizar as matérias que você tem mais dificuldade, você tem um tempo ali para você ter descanso, para você ter seu momento de academia, de lazer, de desfrute. Falar em lazer, eu tenho 3 filhas, né? Na verdade, 2 filhas e um filho, minha esposa está grávida agora, e para quem tem filho sabe que a vida é um pouco mais corrida. Você não tem tempo de ficar fazendo somente aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E aí está a diferença dos homens e dos meninos. Os meninos fazem aquilo que eles querem. Os homens fazem aquilo que eles precisam fazer. Quando eu falo homem, eu falo de mulher também. E como é que eu faço para desfrutar nesse processo? Primeiro que a minha família é a base de tudo para mim, né? Então, estar com minhas filhas, estar com minha esposa é um momento por si só de desfrute. Por mais que seja... tem a responsabilidade ali do dia a dia, seja aquela rotina, é um momento que eu desfruto, é um momento que eu tô ali plenamente presente e isso faz total diferença. Mas além disso, eu tenho meus momentos de individualidade. Por exemplo, agora eu tô aqui com vocês fazendo algo que eu acredito que está no meu coração, que é transbordando aquilo que eu já passei. Outra coisa que eu me recompenso, ontem eu fui jogar um campeonato lá da polícia. Então, um jogo de futebol é um momento, durante todo o processo da minha vida, de desfrute, de relaxamento, de renovação mental, sacou? E isso é importante para todo mundo. Você que é mãe e estuda, você precisa ter uns momentos de desfrute. Você precisa você precisa se auto-beneficiar em tudo aquilo que você faz. Então, ontem eu joguei bola, voltei para casa, estudei até 1 da manhã, acordei 5 horas da manhã, dormi 4 horas essa noite. E como é que você está se sentindo? Cara, eu estou me sentindo pleno. Por quê? Porque eu estou desfrutando durante todo o processo, sacou? Quem está cumprindo o propósito, ele está desfrutando. E é difícil, mesmo dormindo pouco, você se sentir cansado. Então, o momento pré-edital, você precisa ter em mente que é um momento de não desespero, mas é um momento de você priorizar, de você organizar seu dia, de você conseguir colocar esses momentos de desfrute, esses momentos de relaxamento, de refrigério mental, beleza? No pós-edital já é diferente. Eu me lembro quando saiu o concurso de perito, eu estudei somente pós-edital, eu não estudei antes do edital, né? E para quem não sabe, esse concurso é um dos concursos mais difíceis do Brasil. O concurso de perito só vai cara que é cabuloso em suas devidas áreas, né? Ou seja, física, química, biologia, engenharia. Eu sou formado em física. Então, os melhores físicos, não só daqui de Brasília, mas do país, eles se interessam por essa área de perícia. Também motivados pela mídia, né? Pelos streams, pelos seriados, CSI e tudo mais. Então, é uma área muito boa e que atrai muita gente. Qual é o detalhe pós-edital? Pós-edital já é um momento que você precisa radicalizar nos seus estudos. Diego, mas será que isso é benéfico? Cara, são na volta de 3 meses que você vai se sacrificar a mais do que você já sacrificou antes no pré-edital, sacou?
Então, você precisa realmente dar o gás, você precisa se sacrificar mais, precisa abrir mão de mais coisas, você precisa radicalizar. Essa é a verdade. Não existe essa, tem que ir devagar, não. Pós-edital, você precisa botar para lascar. E é isso. Mas qual é o detalhe? O detalhe que eu aprendi estudando sobre isso foi o seguinte. Teve épocas na minha vida que eu dormia 9 horas seguidas, às vezes dormia 10 horas, e mesmo assim eu acordava cansado. Olha que loucura. Eu ia deitar por volta de 9 horas, acordava ali por volta das 6 horas, 7 horas da manhã, dormia aí quase 10 horas, e mesmo assim me sentia cansado. Eu falei, velho, tem alguma coisa errada. Se eu tô dormindo 10 horas e tô me sentindo cansado, não deve ser a quantidade de horas dormidas que vai fazer o meu corpo e eu me sentir descansado no dia seguinte. E aí eu fui estudar a respeito disso. E aí é onde entra o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer, conhecer o funcionamento da sua máquina para você otimizar tudo que acontece na sua vida. E aí eu cheguei no estudo sobre o movimento dos olhos rápido. Olha que interessante isso. O que esse estudo diz? Esse estudo diz que o corpo, quando está em sono, no estado de sono, né? Ele cumpre ciclos de sono. A cada 1h30, essa é a média do corpo, tá? Tem gente que é menos, tem gente que é mais, mas em média o ser humano, ele a cada 90 minutos, ele completa um ciclo de sono, que é do movimento leve dos olhos até o movimento rápido dos olhos. Isso aí foi feito com uma pessoa dormindo, colocou eletrodos na cabeça, né, e analisou o movimento dos olhos durante o estado de sono. Quando os olhos estão se movimentando rápido, durante o sono, é a hora que está sendo descarregada toda aquela informação, toda aquela bagagem que a pessoa teve no dia. É como a memória RAM que eu falei, a memória RAM do computador. Quando você desliga o computador, a memória RAM ela é armazenada na memória fixa. A memória RAM é a memória temporária, né? Então, a memória do seu dia, aquele aprendizado, aquele estudo do seu dia, ele é absorvido exatamente nessa hora, do movimento rápido dos olhos. Movimento rápido dos olhos. E aí, eu descobri que, no meu caso, o meu ciclo dura 90 minutos. E aí, qual é o detalhe? Se você acorda no meio desse ciclo, você interrompe aquele ciclo e você não fez o ciclo completo. E isso te traz uma dispensação energética. Você não completou o ciclo de sono e você, por consequência, acorda cansado. Então, quando eu dormia 10 horas, eu estava exatamente quebrando um ciclo do sono. Olha que interessante. No meu caso, quando eu completo 4 ciclos, ou seja, 6 horas, 4 ciclos dá 6 horas. Cada ciclo tem 90 minutos. 4 ciclos vai dar 360 minutos. Isso aí dá 6 horas. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, para eu completar e dormir e me sentir bem no outro dia, eu preciso completar 4 ciclos. Ou seja, eu preciso dormir 6 horas. Então, se eu vou dormir 10 horas, eu preciso acordar ali 4 horas, já estou top. Se eu dormir 9 horas, 3 horas da manhã, já estou no auge. Já estou descansado, já estou pronto para a guerra. Se você não tem tempo de dormir mais cedo, você tem que seguir esses ciclos que vai fazer total diferença na sua vida. Se você dorme 11 horas, acordas ali por volta das 5 horas, você já completou um ciclo de 6 horas. Isso vai de corpo para corpo, tá? Isso no meu caso. 6 horas para mim é o suficiente. Mas qual é o detalhe? Quando eu acordo 4 horas da manhã, de 4 da manhã até 12 horas, até meio-dia, já vai 8 horas. Isso aí é quase um expediente completo de uma pessoa que trabalha no ministério. Sacou? Você precisa, nesse intervalo ali do almoço, dar uma resetada na sua máquina, senão você não consegue sustentar isso a longo prazo. Então, para mim é sagrado, é religioso. Depois do almoço, eu sempre tiro um cochilo ali de 30 minutos, dependendo do meu ciclo, como é que foi a noite, 1 hora. Isso aí te dá um gás pro segundo tempo violento. Eu costumo falar que eu tenho 2 dias e um dia só. Eu tenho de 4 da manhã até meio-dia, depois de 2 da tarde até o final do dia. Sacou? Esse é o
ciclo do sono, movimento do olho rápido. Entender sobre isso me fez, assim, dar um estalo na minha cabeça. Caraca, eu não preciso dormir várias horas por dia. Eu não preciso dormir também poucas horas. Eu preciso dormir múltiplos do meu ciclo do sono. Então, se eu for dormir 3 ciclos, dá 4 horas e meia. Então, se eu dormir 4 horas e meia, eu não interrompo no meio do ciclo, não interrompo o sono no meio e acordo ali bem, sacou? No meio do dia, dou o descanso, dou a resetada. Então, só relembrando, a gente falou aqui que o descanso ele é um princípio e como princípio ele é o pilar, ele não é a regra, que é o telhado. Você precisa estabelecer o descanso como um princípio da sua vida, porque Deus estabeleceu as coisas assim. No 7º dia ele descansou. Coloque o descanso como um princípio. Entenda que o princípio ele é a base e a regra é o telhado. Então, descanso é igual a desfrute, vem da palavra hebraica, desfrute. Durante sua jornada, você precisa desfrutar, você precisa gostar, você precisa usufruir. Eu me lembro quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, e eu trabalhava no subsolo do anexo do Ministério da Saúde. Era um lugar insalubre, a iluminação era meio obscura. Eu trabalhava e olhava para o lado, para o chão, via as baratas andando no arquivo, trabalhava no arquivo. Só que foi um tempo de desfrute, foi um tempo onde eu pude me aproximar mais de Deus, foi um tempo que eu pude aprender. Então, mesmo em locais insalubres, mesmo em locais que aparentemente são contrários à sua produção, você precisa desfrutar, você precisa aprender a desfrutar. Se você desfruta no pouco, você vai conseguir desfrutar no muito com certeza. Beleza? Então, desfrute no processo. Time. Você não precisa de 4 horas, você não precisa de 6 horas, você não precisa de 8 horas. Você precisa se autoconhecer, conhecer o funcionamento da sua máquina. Como é que você faz isso? Testando. Aqui, ó. Você precisa testar quanto tempo que o seu ciclo funciona. Às vezes pode ser 1h30, às vezes pode ser 2 horas, depende do seu organismo, tá? Então teste. Começa ali colocando 1 hora de ciclo. Então, se você vai dormir 4 ciclos ou 5 ciclos, dorme 5 horas, e aí você vai ver como que você acorda em cada um deles. Se você acordar com aquela preguiça, com aquela indisposição, significa que você acordou no meio do ciclo. E aí, você precisa se atentar nisso aí. Então, vou aumentar para ver o que dá. Eu fiz esse teste e descobri que o meu ciclo do sono dura 90 minutos. Em 90 minutos, eu completo um ciclo. Se eu acordar em múltiplos de 90 minutos, eu acordo descansado, acordo com minha mente renovada, e consigo prosseguir durante o meu dia. Beleza? Então a gente falou de prejuízo para os estudos, por causa do cansaço. A gente falou de princípios que está por trás, princípios estabelecidos por Deus. A gente falou do tempo de descanso, a gente falou do ciclo do sono. E por fim, eu quero te falar de descanso físico, mental e espiritual. Você precisa ter em mente o seguinte: toda criação ela tem impressão digital do Criador. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. O tempo tem passado, presente, futuro. O núcleo do átomo, o átomo tem próton, nêutron e elétron. Se você for olhar cada coisa que Deus criou, segue a impressão digital do Criador. A palavra de Deus diz que a natureza revela a glória do Senhor. A criação revela a glória do Senhor. Então você precisa estar consciente disso. Nós somos corpo, alma e espírito. Existe o descanso físico, o descanso mental e o descanso espiritual. O descanso físico é o descanso do corpo. Você precisa pôr a máquina, o cérebro, para descarregar a memória. Você precisa descansar o seu corpo. O seu corpo cansa. Se você fizer uma atividade física, você vai ficar ofegante. Isso é o cansaço físico. O cansaço é bom, tá? Eu não estou dizendo que cansaço é ruim, não. O cansaço significa que você está em movimento. Mas a fadiga, ela é ruim. Você precisa trazer refrigério para o seu corpo. Da mesma forma para a sua mente, que é a sua alma. Você precisa meditar, você precisa descansar a sua mente, você precisa renovar a sua mente. Como é que você faz isso? Lá a palavra fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Descansar a mente significa renová-la dia após dia. Como é que eu renovo minha mente?
A renovação da mente ela se dá através do conhecimento. O conhecimento é aquisição de repertório para você tomar decisões. Você adquire conhecimento através de livros que você estuda. Você adquire conhecimento através de pessoas que você se conecta. Sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, toda vez que você põe em prática aquilo que você aprendeu, você adquire sabedoria. E essa sabedoria horizontal. A sabedoria vertical, você precisa entender que tem dois tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal, que é a experiência, que nada mais é do que você aplicar um conhecimento e aprender com aquilo, colocar em ação. E a sabedoria vertical, que é o acesso direto ao terceiro céu, acesso direto a Deus. Você consegue alcançar a sabedoria vertical. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando que o descanso mental parte da renovação da mente. Então, todos os dias você precisa renovar a sua mente para ela estar apta a adquirir novos conhecimentos. Beleza? Então, descanso físico, descanso mental e, por fim, descanso espiritual. Lá em Salmos fala, em paz, o salmista, Davi fala assim, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor é quem me guarda. Quando eu deito para dormir, rapidamente eu pego um sono. Por quê? Porque eu sei quem é que me guarda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Você precisa ter o descanso da sua alma. Já viu aquelas pessoas que têm pensamento acelerado, deita e a cabeça não para, pensando tal. O que significa isso? Preocupação. A pessoa está preocupada antes de dormir com o que ela vai fazer amanhã, com o que vai acontecer amanhã. Ela está se preocupando de algo que nem sabe se vai acontecer. Olha que loucura. A preocupação, ela é a má gestão da imaginação. Se você usa sua imaginação para se ocupar de atividades do dia seguinte ou do futuro, ou que você nem sabe o que vai acontecer, você está fazendo uma má gestão da sua imaginação. E isso vai consumir sua energia. Isso vai te deixar cansado. Isso vai te deixar não desfrutando daquilo que existe no agora. Isso traz ansiedade. Pessoas ansiosas são pessoas que estão presas no futuro, exatamente por causa da má gestão da imaginação. Má gestão da imaginação. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Olha só o que Hebreus 11 fala. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não vê com esses olhos, mas você vê com a sua alma. A imaginação é exatamente a fé. Se você não usa bem a sua imaginação, se você não faz a gestão da sua imaginação, você não está exercendo a sua fé da forma certa. Consequentemente, você não está agradando a Deus. Olha que loucura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com a má gestão da sua imaginação, você está não exercendo a sua fé da maneira certa e, consequentemente, você não está agradando a Deus. E aí vem ansiedade, vem transtornos, vem aqueles pensamentos acelerados durante o dia, durante a noite, você não consegue dormir. Tudo porque você não está fazendo a gestão daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Então, descanso físico para o seu corpo, descanso mental para a sua mente, má gestão da imaginação, fica ligado nisso. E a gestão espiritual é você estar conectado na fonte, diretamente da fonte. Ah, Diego, mas você fala muito de religião. Deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira religião, está escrito lá em Tiago, é amar órfãos e viúvas nas suas aflições e não se corromper com este século. Isso é religião. Eu não estou aqui falando de catolicismo, de evangélico, de espírita. Eu falo de Cristo. Cristo, ele é um estilo de vida. O cristianismo é um lifestyle. Se Cristo viesse para colocar religião, pregar religião, não seria a religião evangélica. Porque ele era judeu, seria o judaísmo. Da mesma forma, Maria. Maria não pregou o catolicismo. Então você tem que ter isso em mente. O cristianismo é um lifestyle, não é uma religião. A religião, para você instalar isso aí na sua mente, é exatamente você não se corromper com este mundo e você amar as pessoas. Isso é religião, a verdadeira religião.
O que existe hoje de religião, que a gente vê, né, nas igrejas e tudo mais, é você se colocar numa alienação. Isso é muito ruim. Você precisa entender que você foi chamado para ter um relacionamento com Deus e não viver embaixo de doutrinas de homens. Você precisa se conectar direto à fonte. Isso vai trazer um descanso para o seu espírito. Fazer a gestão da sua imaginação vai trazer um descanso para a sua mente. E dormir, de acordo com o ciclo dos olhos, né? Ciclo do sono, vai te trazer um descanso físico. Beleza? Meu nome é Diego Fagundes. Essas lives elas são curtas mesmo, para você não perder tempo nos seus estudos. A gente tá aquecendo os motores aqui. A gente está iniciando esse movimento. Eu quero que, se você gostou, o Juliano, não sei se é a Juliana ou a Kátia que está aqui. Eu não me importo com a quantidade de pessoas que estão na live. Eu sei que o vídeo vai continuar aqui e outras pessoas verão. Mas o meu objetivo aqui é, de fato, ajudá-los nesse processo de estudo, ajudá-los com princípios, com sabedoria, ajudá-los não com motivação, porque a motivação é só uma alteração do seu estado emocional e dura